Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A situação política no Brasil anda bastante instável, não é segredo para ninguém. Todo dia tem manifestação, todo fim de semana tem algum tipo de confusão. O Congresso Nacional em guerra declarada e explícita contra o Planalto e vice-versa, e por aí vai. Bom, entre as razões para a crise institucional que o país atravessa, existem algumas bastante peculiares. Entre elas, uma certa admiração, nem um pouquinho disfarçada, dos principais líderes do Partido dos Trabalhadores, o PT, pelo que acontece na Venezuela, principalmente na época em que o Chávez estava vivo, né? O chavismo foi, sem sombra de dúvida alguma, uma grande fonte de inspiração para o Lula e para a presidente Dilma, além de outros próceres do PT, não resta dúvida, e da esquerda em geral, não é só o PT, né? Enfim, acontece que a situação na Venezuela não anda nada boa. Eu sei que lá eles acusam a imprensa, né? De, não é nada disso, está tudo mil maravilhas, a imprensa que distorce. Quando não foi mais possível esconder que não era a imprensa que estava distorcendo, acusaram os empresários de sonegar produtos a serem vendidos, né? Então você é dono de um mercado, mas você esconde a mercadoria e não vende, que é para gerar insatisfação na população. De onde você vai viver, não sei, né? Porque se o empresário vive do lucro que ele tem ao vender as mercadorias, mas enfim, o fato é que o governo venezuelano tem acusado os empresários, os donos de mercados, de fábricas, etc., de, coordenados pelo grande Satã americano, sabotarem a economia venezuelana. Bom, diante de tudo isso que vem acontecendo, como que a gente pode ler essa admiração e essa vontade, não é, de que o Brasil fique parecido com a Venezuela em termos políticos e econômicos, na economia que eles divulgam ser a verdadeira, né, lá na Venezuela? E eu e você, como brasileiros, razoavelmente informados, como devemos nos portar diante disso? Admirar outros governos faz parte da liberdade que cada um tem, mas quando você está no comando de uma nação e expressa uma quase idolatria por um outro sistema, isso é bom ou ruim? Depende do sistema, sim. E no caso da Venezuela, devemos imitar os passos deles ou não? E principalmente, por quê? Está no ar o Vejam Só. Hoje nós estamos recebendo, tem mais uma estreia hoje no programa Vejam Só, né? Toda semana a gente tem alguém que está estreando no programa, graças a Deus. Hoje, pela primeira vez, está conosco o professor Dr. Ítalo Francisco Curcio. Ele é coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, obviamente, é professor dessa disciplina. Professor Dr. Ítalo, seja muito bem-vindo, paz e graça. Muito obrigado, graça e paz aos senhores. Agradeço primeiramente ao convite que me foi feito e aos senhores que me recebem nesse momento. E espero corresponder à expectativa, porque a pergunta é muito interessante, provocadora e provocativa. Essa é a ideia. Pois bem, então, estou aí para compartilhar com os irmãos e concordar ou discordar. Fique à vontade. Muito bom tê-lo aqui conosco, né? Muito obrigado. Se por um lado nós temos um professor da Universidade Mackenzie, do outro nós temos um professor da faculdade FAP-SP, a melhor faculdade de comunicação de São Paulo, Dr. Fred Correia, ele que é jornalista, advogado, radialista e professor. Tudo bem, Dr. Fred? Paz e graça. Paz e graça a você, Heber, ao nosso colega e também a todos os telespectadores, né? Mais uma vez aqui é motivo de muita alegria, viu, pastor? E também preocupação, porque esse tema, quando foi proposto, a gente vai pesquisar, né?
e chega a ficar bastante preocupado realmente com os destinos do Brasil, quase se venezuelando, não é? Então o tema, como eu digo sempre, o pessoal que faz a seleção aqui dos temas, e eu me refiro não só aos temas evangélicos, mas especialmente àqueles que eu participo, que são os temas sociais e políticos, se esmera sempre, né? Assim foi da última vez e dessa feita não é... Porque mexe com todo o panorama nacional e internacional, da América do Sul como um todo, preço do petróleo lá fora. Então, tudo é um tema altamente abrangente. A gente tenta, né? Vamos lá. Agora é a vez da Jéssica Nunes, nossa repórter, que vai apresentar o tema na matéria que ela elaborou. Vejam só. Lula não é Chaves e muito menos Dilma é Maduro. Embora por algumas razões institucionais, ambos apoiam um governo que foi formalmente eleito pelas urnas. Algo que, contudo, já está sendo criticado, já que se esperaria do governo brasileiro uma maior condenação da repressão do executivo de Maduro contra os opositores mortos por suas milícias. Alguns especialistas defendem que o Brasil ficou bem curado das feridas da ditadura militar. E hoje os quartéis já não assustam ninguém. À frente do país está uma ex-guerrilheira que foi presa e torturada por parte dos militares. Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma classe média intelectual preparada em boas universidades nacionais e estrangeiras, com um forte senso democrático das instituições que se levanta cada vez que surge qualquer tentativa de cercar algum tipo de liberdade civil. É dessa forma que foi abordada durante um dos mandatos de Lula a tentativa de um grupo do PT de controlar a liberdade de expressão que pretendia impor até uma regulação à conduta e ao trabalho dos jornalistas. Outros especialistas dizem que o sonho do PT é transformar o Brasil numa nova Venezuela. Mas pela maior resistência de nossas instituições, entre elas a imprensa, não por acaso alvo de constantes ataques de ódio dos petistas, que não resistiram à obsessão de controlar os meios de comunicação independentes, Lula também fala da sua convivência com o presidente Hugo Chávez. A partir da minha posse, nós estabelecemos uma relação muito forte, porque nós tínhamos muito afinidades. Se tínhamos divergências ideológicas, nós tínhamos muitas afinidades políticas. Tínhamos boa afinidade ideológica e tínhamos uma afinidade sobre o papel da relação estratégica Brasil e Venezuela. Tínhamos afinidade sobre a relação estratégica dos países da América do Sul e da América Latina e tínhamos uma compreensão, sabe, única sobre o papel dos países pobres, sobretudo os países do Sul, no enfrentamento político com os países do Norte, sobretudo na questão comercial e na questão política. Pelas últimas eleições, percebemos que o Brasil rachou ao meio e pode ter sido obra do PT. De um lado, temos alienados, ignorantes e cúmplices do botim. Do outro, temos os brasileiros decentes, que não aguentam mais pagar a conta e serem feitos de bobos, roubados à luz do dia por uma máfia incrustada no poder. Mas será que o Brasil está vacinado contra as aventuras bolivarianas de alguns de seus vizinhos? Será mesmo que a democracia está consolidada? Para você, quanto tempo falta para o Brasil virar a nova Venezuela? Sobre isso que vamos falar agora no programa Vejam Só dessa noite. É isso aí, você participa ativamente do debate, manifestando-se por nosso site, né? E votando na nossa enquete que está lá no vejamsó.com.br. As mensagens que tiverem chegado ao site até o momento da gravação desse programa, a gente vai tentar ler aqui, né? Não dá para prometer ler todas, mas a gente tenta. Vamos começar ouvindo os nossos convidados, né? Nós, com muita honra, recebemos hoje o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é o Dr. Ítalo Francisco Curcio. Como é que o senhor vê essa questão entre Brasil e Venezuela e essa simpatia dos últimos governos brasileiros pelo bolivarianismo? Bem, nós temos que estar atentos toda vez que se faz uma análise. Eu penso assim, a análise pode ser feita pela emoção e pode ser feita pela razão.
Num primeiro momento, eu tenho que pensar como cientista, tenho que pensar como professor, inclusive de filosofia da ciência, filosofia da educação, professor de ética e cidadania. E como cientista, nós precisamos estar atentos porque fatos semelhantes sempre aconteceram na história. Eu costumo usar muito nas minhas aulas metáforas, porque talvez isso motive mais os nossos alunos. Tenho tido assim uma boa receptividade com essa estratégia. Todos nós usamos uma metáfora muito conhecida, que o incêndio não necessariamente começa grande. Na maioria das vezes é uma fagulha que se descuidou por desatenção e de repente virou um incêndio. Mas um incêndio também pode acontecer com uma explosão, uma bomba, né? Uma caldeira que explode. Nós vimos há poucos dias aí um incêndio aí em Santos, né? Ele começou grande, não foi uma pequena vela que acidentalmente caiu num tapete e os proprietários da casa dormindo descuidaram-se, enfim, de repente virou um grande incêndio. Eu vejo isto desta forma. Então, nós lembramos sempre que dentro dessa metáfora nós temos que analisar o contexto político. O que significa política, não é? Vamos buscar a raiz da palavra política lá no grego. Poli, cidade, política, cidadania. Pouca gente lembra que política e cidadania são sinônimos. Muita gente confunde política simplesmente com agremiações políticas. As agremiações políticas realmente são política também, mas é apenas uma das formas de se ter ou de se praticar a política. A política, portanto, no seu contexto mais amplo, é cidadania. Se cidadania vem lá do latim de civita, não é? Política vem do grego poli. As duas querem dizer o quê? Cidade, a prática na cidade. Então, realmente, nós devemos estar vigilantes. Por quê? Porque qualquer fagulha pode virar um incêndio. Tá bem? Agora, voltando ao meu raciocínio inicial. Por que eu analiso isso como cientista? Porque alguns jargões são lançados muitas vezes na sociedade e isso, de repente, amedronta. O medo é uma forma também de controlar determinadas manifestações. Eu, particularmente, admiro muito a política, não é? Do medo com relação às propagandas de cigarro. Foram tão eficazes que a lei antitabagismo pegou. Verdade. Como dizem aí, não é? Tem lei que pega e que não pega. Essa pegou. A política do medo. Então, quando se lança, por exemplo, a política do medo em relação a um modelo político adotado na Venezuela, eu acho que isso é válido. É válido porque nós precisamos estar vigilantes. Agora, num primeiro momento, acreditar que o Brasil poderá ser uma Venezuela, eu penso que é para se ter, assim, algum cuidado. Não podemos nos precipitar. É assim que eu penso. Pode virar uma Venezuela, pode até ser pior, porque, afinal de contas, nós temos uma população 5 vezes maior. E se, de repente, adotarmos um modelo semelhante ao modelo venezuelano atual, diga-se passagem, que está muito mais conturbado ainda do que foi na época do Chaves, quer dizer, nós estamos roubados. Agora, eu, até como cristão, não é? Eu tenho muita fé que o Brasil tem poucas chances de virar uma Venezuela. A menos que descuidemos da fagulha. Tá certo. Certo. Então, numa primeira reflexão, eu faço essa provocação aos nossos irmãos aqui presentes por causa disso. Porque podemos virar uma Venezuela? Sim, podemos. Mas será que o Brasil chegará a ser uma Venezuela? E lembrando sempre também, quando se diz o Brasil poderá vir a ser uma Venezuela, eu vejo que muita gente não faz de forma metafórica. O faz de forma pontual. Fala assim, não, nós seremos iguais à Venezuela, olha, estamos caminhando para isso. Tem muita distância.
Tem coisas interessantes na Venezuela que são muito parecidas com o Brasil e boas. Eu conheço a Venezuela. Verdade. Tem muitas coisas. Oxalá pudessem outros países imitar-nos, Brasil e Venezuela. Exemplo, a discriminação étnica. Nós temos aqui no Brasil algumas movimentações assim de discriminação étnica, temos, mas é muito raro. Temos, é verdade, mas é pontual. A Venezuela também. Se observarmos outros países latino-americanos, as etnias convivem bem, mas não se misturam. Eu conheço o Peru, por exemplo. Nós temos basicamente 3 etnias lá bem definidas: os brancos, os nativos e os negros. Eles convivem muito bem, mas raramente se misturam. Aqui no Brasil, índio, negro, branco, europeus que vêm para cá. E isso é muito bonito. E na Venezuela também é assim. Se o senhor andar no centro de Caracas, por exemplo, às vezes o senhor pensa que está andando em bairros da nossa cidade aqui de São Paulo, pessoas que não dá para saber se é negro, se é branco. Então são coisas bonitas. Agora, existem coisas tenebrosas. É essas que nós precisamos evitá-las. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Doutor Fred Correia, e o senhor? O senhor é jornalista, advogado, radialista, o senhor faz parte de uma agremiação política. É verdade. Né? O senhor preside, né? Presido o Conselho Político do PTN. Aliás, eu estava esquecendo, obrigado por ter lembrado. A nossa deputada Renata Abreu faz 33 anos hoje, que eu deixo os parabéns aqui para ela, né? Uma das deputadas mais jovens do Brasil. E aliás, a Simone, lá de Santos, também assiste o programa, o Michel Cunha, aqui de São empresário aqui de São Paulo. É como disse você, é impressionante a audiência que esse programa tem, como as pessoas reconhecem a participação daqueles que aqui vêm, né, como contribuição. Não só aqui, eu dizia para a produção, mas também no e-mail. As pessoas, como você apresenta que é um advogado, as pessoas fazem consulta. Né? Como o número não é muito elevado, a gente não tem tempo, mas vai arrumando um tempinho aí, na base da paz e da graça, né? Amém. Amém. E como é que você vê essa questão do Brasil e Venezuela? O professor Dr. Ítalo tem toda a razão. Você veja, na Venezuela você tem um chavismo que baseia-se até hoje, né, no bolivarianismo, que na verdade, para você estudar na história por que Simão Bolívar acaba sendo o herói ali, é que precisava ter um herói, né? O país que tem um herói, ele se une em torno daquilo, né? É como se une em torno de uma ideologia. Mas eu estava lendo que o Bolívar, na verdade, é um estrategista, né? Tinha 3, ele era venezuelano, nascido em Caracas, mas ele também tinha cidadania peruana e boliviana, de onde ele foi presidente da República, com a libertação, né? E por causa dessa libertação, o Chávez trouxe isso para si e disse, olha, a revolução aqui vai ser bolivariana. E foi uma coisa bacana, porque estávamos todos navegando, na verdade, o Brasil também estava numa fase muito boa, no mar de algumas rosas, né? Agora está virando espinho, por quê? A economia da Venezuela baseia-se fundamentalmente na produção e exportação de petróleo. 95% da economia. 48% do dinheiro que o governo tem no seu bolo orçamentário é do petróleo. E o petróleo caiu pela metade nos últimos anos. Caiu de 100 para 50 dólares o barril. Então, eles não têm... Por isso que eu digo que é difícil que o Brasil vá, pelo menos no modelo econômico, assemelhar-se à Venezuela, porque eles não produzem quase nada. Eles importavam, como fazem alguns países dos Emirados Árabes. Tem muito dinheiro, eu compro tudo, não preciso de nada. Até porque se fosse plantado também no deserto não daria nada, no caso dos Emirados Árabes. Aqui você tem uma economia de grãos, agropastoril muito forte. Inclusive exportamos em economia bilateral, internacional, para a Venezuela. Bastante frango, né? Boi em espécie, vivo mesmo, e 19% de carne congelada, dentre os outros produtos que a gente manda para lá, né? Então, caso a Bolívia continue descendo, a gente acaba descendo junto. Nós estamos tomando cano já.
Então, Nós já estamos tomando conta, eles já devem 1,5 bilhão de dólares para empresas brasileiras. Mas eu queria parabenizar você e ao doutor Ítalo e ao telespectador, porque vocês, e eu me incluo, estamos financiando, apesar de toda essa crise, a expansão do metrô de Caracas. Estamos financiando, sim. Você sabe que a presidente da República do seu país botou breque no FIES, brecou o PAC, não é? E outros programas sociais relevantes, como Minha Casa Minha Vida. Tem suas críticas, mas esses são programas sociais altamente relevantes. Muito bem. Mas ela não brecou o empréstimo que o BNDES fez para a Odebrecht construir e ampliar a linha 3 do metrô de Caracas. Algo da ordem de 5 bilhões de dólares. E é uma coisa que, como vocês falaram no começo, tanto nesse... aliás, o texto, eu queria dizer isso, o texto de abertura está ficando cada vez mais concludente e contundente também, né? Porque, desta vez, o autor do texto colocou uma opinião a respeito, ele não foi isento, ele colocou uma opinião a respeito da postura do PT, né? Mas tudo isso era para provocar exatamente essa discussão aqui. não, mas, bom, a gente pode, inclusive, discordar de tudo, não tem problema nenhum. A questão é, prove que os líderes da nação não têm uma admiração quase idolátrica pelo chavismo e pelo que tem acontecido na Venezuela. Lula que encontrou identidades ideológicas, eu não saberia dizer quais seriam. Não. A gente no próximo bloco vai tratar, por exemplo, né? Será lá na Venezuela quem discorda vai preso. Não pode discordar. Né? Não pode discordar. Estão prendendo prefeito eleito. Sim. Prenderam o líder da oposição. Absurdo, né? Isso. Se ainda não o fazem, com certeza, oficialmente, com certeza, na surdina faz controlar os meios de comunicação, sim, que é o que está se pretendendo fazer aqui no Brasil também, já não é de hoje. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso aí, mas fica para o próximo bloco. Ok, esse é o programa Vejam Só. Chegou a sua vez de participar votando em relação ao tema de hoje. O nosso site está aí na tela, vejamsó.com.br. Você vai lá e vai votar na seguinte enquete. Em sua opinião, o Brasil pode vir a se tornar politicamente semelhante à Venezuela? Primeira resposta, sim, muito em breve, se não houver mudanças. Quem votar nessa está dizendo, olha, o rumo do atual governo caminha nessa direção, ou indica essa direção. Segunda resposta, não. O país nunca tomará esse rumo. Esse rumo é o rumo de ir para a Venezuela, né? De se tornar a Venezuela. E a terceira resposta é não sei ou não concordo com as opiniões anteriores, com as opções anteriores. No bloco anterior, o professor Dr. Ítalo Francisco Curcio, que é lá do Mackenzie, ele coordena o Núcleo de Ética e Cidadania, nos mostrou exatamente o que significa a palavra política, cidadania, etc., que são sinônimos e tudo mais e tal. Agora eu queria que o senhor explicasse para nós, doutor Ítalo, por que o senhor disse que existe pouca chance de o Brasil vir a se tornar uma outra, ou se tornar semelhante à Venezuela? Por que pouca chance? Bom, eu vejo por uma série de razões, não seria um elemento pontual. Primeiramente, nós temos uma economia diversificada. Essa economia diversificada que o Brasil atingiu é um ponto a nosso favor. Eu digo a nosso favor porque realmente eu não quero que o Brasil se torne uma Venezuela. Então eu me incluo nesse grupo e então por isso que eu digo em nosso favor. Então, a nossa economia diversificada, ela é muito oportuna nesse momento. Nós, embora ainda tenhamos muito para progredir, nós temos condições de sustentar ou até melhorar a nossa posição de 7ª economia do mundo. E não é por acaso. Isso é devido aos nossos dirigentes, claro, os dirigentes comandam,
mas isso é devido à nação, porque quem produz é a nação. Precisamos ter bons dirigentes para que a nação não fique acéfala, para que ela tenha um rumo, tenha alguém conduzindo. E este ponto é um ponto favorável ao Brasil. A nossa população, ela possui números significativos de pessoas com qualidade para participar da condução da nação e não deixar somente nas mãos de um dirigente. O dirigente é necessário, só que vejam bem, nós não podemos pensar num governo nem despótico, colocado lá pela nação como o salvador da pátria, nem um ditador que vem de cima para baixo e nos impõe as ordens. E eu penso que nós já temos maturidade para isso. Nós progredimos bastante. Quando dizemos, por exemplo, que é ruim termos 30, 40 partidos políticos, eu também acho que não há necessidade de termos tantas agremiações, tantos partidos políticos. Mas vejam que eu penso assim, que é melhor termos 30 partidos políticos do que termos dois, que na verdade não são dois, é um e um disfarçado de oposição. Então, nós progredimos bastante. E por conta disso, nós temos um outro elemento a nosso favor, a intelectualidade do nosso povo. Nós melhoramos. Se nós ainda não estamos entre as nações mais avançadas do mundo, nós temos um núcleo intelectual muito bom, que também não permitirá, eu penso assim, que algum aventureiro queira levar o Brasil para modelos malucos, seja ele da Venezuela ou um outro qualquer. Nós precisamos lembrar que existem várias formas de se produzir ou de se provocar um golpe político. Nós costumamos chamar de golpe branco, enfim, golpe A, golpe B. Nós tivemos várias experiências de golpes no Brasil. Golpes civis, golpes militares, tá certo? E o que nós estamos vendo, por exemplo, na Venezuela, é um golpe atrás do outro. E que nós, de certo modo, já imitamos coisas semelhantes no passado. O que foi a tentativa do parlamentarismo, não é, no início dos anos 1960? Não foi um golpe ou uma tentativa de golpe que acabou não dando certo. Aí veio um golpe, não é, que realmente vingou e nos conduziu durante tantos anos. Não quero entrar no mérito da questão se isso acabou tendo um saldo positivo ou negativo, porque é um outro tema. Certo. Mas não tenha dúvida que foi na força. Nós tivemos no passado também o que ocorreu com o Estado Novo na época do Getúlio. O que foi aquilo, se não um golpe? Sim. E de que forma? Tá certo? Agora, quando nós estamos vivenciando uma realidade que todo mundo está vendo, econômica, não boa, que nós estávamos pensando que estávamos indo muito bem e de repente nós encontramos uma situação econômica da nossa nação realmente mexida, abalada, isso nos preocupa. Então é aquela fagulha que eu disse há pouco, que de repente essa fagulha pode virar uma fogueira. Por que eu acredito que nós temos tudo para não virar uma fogueira? Porque nós temos todos esses participantes da nação. Mas aí eu lembro uma passagem da carta de Tiago, que diz assim: pedi e não recebeis porque pedis mal. Esse é o nosso perigo muitas vezes. Afoitos, por isso que eu falei também no começo da nossa conversa, que devemos analisar pela razão e não somente pela emoção. Porque o afoito às vezes pede e não sabe pedir e acaba não recebendo. Então, nós tivemos um exemplo disso esse domingo. Pelo menos da leitura que eu faço, até peço ao Fred, como jornalista e presidente de partido, que comente isso. Havia uma convocação para as manifestações, né? Isso. Contra a liderança do país, contra majoritariamente o PT. Porém, as manifestações foram muito menores do que as anteriores e de que se esperava.
A coincidência que eu vejo é antes do domingo, uma manifestação muito clara do líder derrotado na última eleição, né? Convocando as pessoas para ir. Então, quem talvez gostasse de ir para dizer não concordo com o que está acontecendo na Petrobras e eu duvido que a presidenta não sabia disso, eu falei, não vou, eu não quero me identificar com o seu Aécio. Entendi. Você acha que isso tem influência? Tem. É bem pensado, aliás. É possível. Ele teve uma votação bastante expressiva, quase foi eleito, mas nesse quase, mais da metade não estiveram com ele. E há os que também não simpatizam, enfim. Então, a questão é, muitas pessoas, boa parte delas, o grupo que eu frequento, por exemplo, a gente é a favor do Brasil de verdade mesmo, nem contra o PT, nem a favor do PSDB, como foi sugerido aqui no último debate que nós fizemos sobre a Dilma, né? Sobre o impeachment, a possibilidade de impeachment. A gente não vai por ideologia ali. Mas você sabe que diminuiu o volume de pessoas, aumentou a pulverização. Uma série de outras localidades pequenas e menores, houve manifestações em alguns locais, como o Rio, que teve da outra vez uma manifestação maciça, teve duas, uma de manhã, outra tarde, enfim. E aliás, eu recebi agora há pouco mesmo, a convocação para uma greve geral no dia 26 de junho. Se eu não me engano é esse dia, tá? Eu gostaria até de errar, porque eu não quero aqui fazer propagar algo que nem sei ainda sei da importância disso, mas... Quem está convocando? De sempre, anônimos do WhatsApp. Não, tudo bem. Até aí, porque veio por um conhecido meu lá. Mas uma das coisas que eu não sei como os políticos leem isso, tá? Você é que entende do assunto. O Aécio teve quase metade dos votos, né? Pouco menos da metade. Peraí, isso no segundo... No segundo turno, o primeiro foi mais dividido. Aí que tá. Então, muita gente que votou no Aécio no segundo turno não votou no primeiro. Não queria a presidente Dilma. Só por isso. Só por isso. Não é porque gosta do Aécio. E aí o cara quer ser o chefe, o comandante, tirar proveito, igual alguns fazem com a Marcha para Jesus aí. A Marcha para Jesus é nossa, somos nós que dirigimos e tal. Muita igreja não vai porque não concorda em dar apoio para quem faz esse tipo de coisa. A Marcha para Jesus não é de uma denominação, ela é proprietária de alguém aqui no Brasil só. Né? Ela é internacional e todo cristão deveria fazer parte da Marcha para Jesus. Não faz para não dar ibope para quem tomou posse dela. E eu acho, a leitura que eu faço, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor, que o seu Aécio está tentando tomar posse dos movimentos anti-Dilma. Tomara que não, porque aí você tira a legitimidade do movimento, a naturalidade do movimento. Por isso que está diminuindo. Tomara que não. Diminui, mas não acaba. Porque a questão é a insatisfação com o governo. Não vai acabar. Da outra maneira também, não vai haver impeachment, como já se imaginava. O que pode haver e está havendo é o chamado impeachment branco, ou seja... A terceirização. A terceirização foi aprovada... Não, a terceirização do governo. Sim, mas eu lembrei da PL que foi aprovada agora, terceirizando, né, a mão de obra. Exatamente. O governo está terceirizado, o doutor Ítalo bem colocou isso aí, né? E eu queria comentar também a questão, também dita pelo professor, a respeito do número de partidos, né? Você sabe que, de fato, interessa para os grandes partidos, de tal maneira ficarem sozinhos, que eles perderam espaço político aqui, né? Perderam espaço político porque elegeram menos representantes, tanto o PMDB, o próprio PT, o PSDB perdeu bastante. Então eles se uniram, não pense que eles não se dão, porque eles se dão sim. Eles se uniram para aprovar na reforma política uma coisa chamada cláusula de barreira. Ou seja, os partidos menores vão ter que se virar, para eleger os seus candidatos, porque já se aprovou o fim das coligações. Ora, os partidos ditos pequenos, que hoje são as grandes opções, como foi dito, eles são as opções. Eu não quero mais votar no PT, não quero votar no PSDB, já os conheço sobremaneira e por isso mesmo não voto. Também os partidos que periferizam esses que detêm o poder também estão maculados, digamos assim. Então, as menores siglas, elas são a opção. É a novidade. É a novidade. Eles sabem disso e já cortaram.
Agora você tem que, o partido como o PTN, que fez na coligação, teve que fazer 300 mil votos para fazer um deputado, né? Agora vai ter que fazer esses 300 mil votos sozinho. Agora eles caem do cavalo, porque a preferência popular continua sendo a mesma. É possível continuar, sim, mesmo com a cláusula de barreira. Mas já inventaram outra, que é o tal de distritão. É o voto distrital não misto, simples. Elege por distrito aquele que foi o mais votado. Quem vai ser mais votado? O que tem mais dinheiro. Eles próprios, portanto. Então eles querem se perpetuar no poder, sim. Isso não é de hoje, né? Não é de hoje. Então é um autoritarismo, não baseado no populismo, que é o caso do chavismo lá do... Então, é aí que eu queria entrar. Porque até o doutor Ítalo vai falar e o professor Fred depois. Eu me lembro, mas assim, não com muita nitidez, que o Chaves conseguia se reeleger sucessivamente alterando a Constituição, que nem permitia essas coisas. Então, como é que se deu esse processo? De forma legítima, com o aval do povo ou não, professor? Exatamente. Esse é um modelo que eu disse há pouco, que eu chamo de golpe branco. São formas que se usam, até amparadas pela própria legislação, para mudar a legislação em favor de quem quer ser beneficiado naquele momento. Porque a legislação tem brechas. E conforme você vai trabalhando essa legislação em seu favor, você pode, devagarinho, alterar essa legislação e, para todos os efeitos, é algo legal. Mas nós sabemos que, por trás disso, existem outros interesses. Então, se a nossa Constituição, por exemplo, hoje, não permite um terceiro mandato consecutivo, como é que nós conseguiríamos fazer isso hoje no Brasil? Teríamos que mudar a legislação. E, nesse aspecto, a nossa legislação é muito segura. Porque não é fácil mudar. Porque não é fácil mudar. É cláusula pétrea. Né? Tá certo? Não é fácil mudar. Veja que se nós tivemos há algum tempo atrás a mudança, não é, na nossa legislação que não permitia a reeleição e permitiu-se a reeleição, quer dizer, o que foi naquele momento senão uma manobra dentro da própria lei? Nós vivenciamos isso nos últimos 20 anos. Nós não tínhamos a reeleição no país e passamos a tê-la. E quem patrocinou deve estar arrependido. Pois é, mas não naquela época. Arrependeu-se depois. Pois certo? Então, são formas, são transparentes ou são translúcidas? Tá certo? São formas de verificar. O Chaves soube se aproveitar dessa legislação. E nesse aspecto que eu penso que a nossa população precisa ser sábia e pedir bem e saber se conduzir. Quando nós vamos à rua, a rua é feita também para manifestação, mas devemos pedir. Eu peço, por exemplo, genericamente, quero acabar com a corrupção. Claro, eu acho que, será que tem alguém que não quer acabar com a corrupção? Só os corruptos. Então, eu quero acabar com a corrupção. A corrupção grande, né? Porque se eu puder comprar um lugar na fila... Eu quero a melhoria da saúde. Ora, tem alguém que não quer a melhoria da saúde? Eu quero que a educação no Brasil atinja níveis excelente. Padrão FIFA. Mas como pedir? Pedi não recebeis porque pedis mal. Nós precisamos aprender a pedir. E aí é que está o fortalecimento das agremiações políticas. Nós precisamos trabalhar para uma reforma política condizente e vigilante, não é? Porque a reforma, ou quem conduzir essa reforma, tem que estar vigilante, para que essa reforma não seja um retrocesso, mas pelo contrário. Mas, professor, o seu colega, o professor Fred, acabou de dizer que já está em curso uma reforma política que vai cercear o acesso de novos ao poder. Isso mesmo. Certo? Exatamente. E como é que nós podemos nos defender disso? Fala você primeiro, depois o professor.
Como nós estamos nos defendendo, brigando dentro do Congresso e fazendo manifestações a respeito disso, né? Mas o povo tem consciência dessas coisas? O povo sabe o que é voto distrital? O povo não sabe, de modo geral não sabe. Quando eu falo povo, a gente fala o povão mesmo, não sabe. Povo, ué. É quem vota, lógico. É preciso. E, pelo visto, não há um interesse em se divulgar muito isso, né? Porque, e nem de provocar um debate. E eu temo dizer que, mesmo que provoque o debate, ele vai ficar, como sempre ficou, razoavelmente elitizado. Nós fizemos um debate sobre esse tema aqui em São Paulo, já por 2 vezes, num grande auditório da Lapa, e agora, nesta semana, na Assembleia Legislativa, tem 200 pessoas, num caso, 150 na outra. Então, as pessoas, assim, mais representativas, né? Mas na hora da decisão, mesmo quem vai votar é o povo. Quem vai ser manipulado é o povo. Então, quem pensa sabe que o voto distrital, e o misto, inclusive, é o melhor para boa parte do mundo, como acontece na Alemanha e tudo mais. Agora, aqui, o distrital simples, chamado distritão, dentro de um distrito, eleger um, passa para a pessoa mais mediana a ideia de que é justo. Ah, tá certo, então o mais votado será o eleito. Mas o mais votado no seu distrito, se não for o misto, no misto você vai eleger um, que é o mais votado simplesmente, e o outro da legenda mais votada. O mais votado da legenda que mais granjeou o número de votos. Esse, normalmente, não é do partido grande. É uma legenda pequena, com vários candidatos que, pulverizadamente, 2, 3, 4, 5, 10 mil votos cada um, elegeu um vereador ou deputado. Mas não vai ser bem assim. E você sabe o que assusta? Você pega um PMDB que manda no Brasil, o Brasil está sendo governado pelo PMDB. Fez 2 deputados federais de São Paulo. O PTN fez um. O PTN pequenininho fez um. Fez metade. Estava na coligação com 5 pequenos. Gerou um ódio. Eles têm um ódio. A verdade é essa, eles têm um ódio dos pequenos. Porque percebem que eles são a única saída. Então, mas quem vai votar a reforma política são só os Congresso, políticos. Esse que é um problema muito sério, né? Não deveria haver, tipo, sei lá, referendo ou sim, claro, plebiscito, fazer a população participar, porque deixar o galinheiro aos cuidados da raposa. A população não irá na rua por causa disso. Não vai. Mas se tiver que votar a respeito, por exemplo, não emanou do povo a ideia de consultar se o melhor regime era monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Não emanou do povo. Mas o povo foi consultado e todo mundo teve que se informar e ir lá votar. É verdade. Né? A reforma política não deveria passar por um crivo semelhante? Sem dúvida. Mas não interessa aos seus mentores. Aí que está. Eu ainda tenho a esperança, aí agora como causídico, que o controle da constitucionalidade, que é feito pelo órgão maior desse país, o STF, possa recepcionar uma ação direta de inconstitucionalidade e aí deferi-la. Mas foi nomeado ministro essa semana. Por quê? Pelo dedo da sua excelência, senhora presidente. Que, aliás, E isso já então é viciado também esse sistema. Então, mas por que o ministro do STF tem que ser indicado pelo presidente da República? Está errado isso aí, gente. É óbvio que está errado. Mas é lei. Não, eu sei que é lei, mas quem que fez a lei e por que fez a lei? Exatamente, e nós temos que mexer nisso. O parlamento viciado. Nós temos que mexer nisso. É nisso que nós temos que mexer. Porque quando nós nos manifestamos, e aí sem nenhuma pretensão de superioridade em relação a outras camadas da sociedade, por quê? Porque quem paga imposto é pobre, é rico, é intelectual, é analfabeto, aí não tem diferença. Então todos devem ser consultados, tá certo? Nós não podemos fazer diferenciação. E como é que nós vamos agir para não diferenciar? É preciso uma mobilização nacional em todos os meios que têm poder de influência. Então, nós temos aí a igreja, os sindicatos, os conselhos federais das profissões regulamentadas, enfim, nós temos vários organismos. Esses organismos, infelizmente, eu não os vejo mobilizados. Quando nós vemos alguma mobilização,
é pontual, específica para aquela categoria. É. Não está havendo uma mobilização em nível de cidadania, de política no sentido original da palavra. Tá certo? Então, nós precisamos fazer algo. Como? Trabalhar isto. Quem vai fazer? O político que está no Congresso? Não. Como diz o professor Fred agora, é o político viciado. Ele vai trabalhar em benefício próprio. E não é por aí. Então, a mídia é que tem que trabalhar. E esses parlamentares novos, me permita, professor Ido, eles são isolados no Congresso. Estou fazendo aqui uma denúncia. Claro. Claro. Eles são isolados no Congresso. Elegeu-se mais de 100. Integrar, eles são isolados no Congresso. É por isso que eles fizeram uma frente, se uniram em grupo, né, para poder tentar se contrapor a esse absurdo. E aí, professor, é que eu conclamo as mídias de uma maneira geral. Rádio, televisão, imprensa escrita. Quer dizer, quem é que tem o poder? Nós vivemos num país democrático. A imprensa é livre, embora nós vivenciamos aí algumas tentativas de cercear a liberdade de imprensa, mas felizmente, graças a Deus, não conseguiram. Só que a imprensa tem que aproveitar isso para divulgar isso que nós estamos discutindo agora. Nós temos que educar o povo. Foi feita uma pesquisa, se não me engano foi domingo agora, uma pesquisa que me deixou estarrecido, né? Não lembro quem foi que patrocinou isso, entre os manifestantes que foram às ruas domingo, qual era o grau de credibilidade que certos boatos que circularam tinham. Então, por exemplo, um dos boatos mais acreditados era de que, na época das eleições, o PT trouxe mais de 20 mil haitianos para votar na Dilma. Ora, eu não votei na Dilma, mas tenho a santa paciência. Acreditar num troço desse, com a sofisticação que existe na eleição, vide a burocracia que é mudar o endereço do seu título de eleitor, tem dó, né? Os haitianos viriam e votavam na... a gente aqui, a impressão que deu, até pelas teses que nós exposamos aqui, anti-Dilma e tudo mais, de que a gente é anti-Dilma e não é bem isso. Porque, acaba ficando assim como se estivesse patrocinado, então, pela oposição. Aí que tá, não é verdade. Não é verdade. Esse negócio de petralha de um jeito, do outro lado, e coxinha do outro, isso não é verdade. Mas é aí que a imprensa precisa mostrar que ela é imparcial. Então, bom, a gente tem que chamar o intervalo, porque senão o patrocinador briga. Já já a gente continua essa briga. Bom, olha, tem um e-mail aqui, uma mensagem postada no site, que não tem a ver com o tema de hoje, mas eu vou pôr em pauta aqui, porque eu quero ouvir meus convidados, né, todo dia que a gente tem convidado do quilate desses dois monstros da comunicação. Obrigado. E o Ronaldo, aqui de São Paulo, ele faz uma pergunta instigante. Ele diz assim: na última década, nos últimos 10 anos, não houve um só projeto de expressão ou capaz de mudar a realidade do país encabeçado por um parlamentar evangélico. O que os deputados evangélicos estão fazendo lá no Congresso? Existe algum projeto feito por algum deputado evangélico que possa mudar a realidade do nosso país? Vocês têm conhecimento de alguma coisa que esteja tramitando ou engavetada lá e que pudesse mudar a realidade do país, desde que tenha partido de algum evangélico? Vocês sabem como funciona? A maioria não sabe como funciona lá dentro. Eu não sei. Porque eu tenho certeza que teve sim alguns projetos não só de evangelho, mas de evangelhos com certeza, que não seja só criar o Ministério da Pesca, mas ele que aliás já estava criado, né? Foi só assumir, mas importantes. Mas o próprio José de Abreu, que foi deputado 8 anos, pai da Renatinha, me confessava para os amigos: eu fiquei 8 anos lá, fiz um monte de projetos, nenhum deles passou nem da primeira fase que processo legislativo são fases, né? A primeira fase de apreciação. Porque para que isso aconteça, é preciso que você tenha um estreito relacionamento com o presidente da casa.
Se você for oposição, esquece. Então, você vai para lá bem votado, como vão os deputados do PSDB, porque do PSDB o corte foi para deputado federal alguma coisa de 150 mil votos e tal, né? Então, manda alguém lá com 200 mil votos para ele não fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele não vota com o governo, é oposição declarada, então tudo que ele fizer não vai sair dali. Mas o presidente da casa tem o poder para barrar um projeto? Claro, ele que faz a pauta. E digo mais, ele diz que é evangélico, sim, ligado à entidade evangélica do Rio de Janeiro, terra dele. Sara Nossa Terra. É da Sara Nossa Terra, né? Lá do... Robson Rodovalho. Do Rodovalho, exatamente. Verifica-se o seguinte, essa pergunta, essa instigação, essa instigante pergunta é tão... Então não é culpa cai no momento. Não, claro que não é. Mas esse é o momento, né, da bancada evangélica. O Nício, seu líder maior ali, ele foi eleito o presidente da Câmara, e falou, olha, temos projetos importantes. Então. Importantes para o país, eu acho que deve ser não só para os evangélicos. Lógico. Né? É exatamente esse o espírito da pergunta do Ronaldo, né? Doutor Ítalo, o senhor, eu sei que o senhor é cristão, aliás, com muita honra a gente recebe o senhor aqui, o senhor é um dos integrantes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, assim como eu, né? O senhor é presbítero do Conselho da Primeira Igreja? Eu sou presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Que acabou de completar 150 anos. 150 anos. Sou vice-presidente do Conselho. Opa! E tenho a honra, né, de estar participando desse ano tão bonito, né, da história da nossa igreja. Então, doutor, não é um anseio dos evangélicos, até por causa da palavra de Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, não é um anseio dos evangélicos mudar a sociedade para melhor? Como é que a população evangélica que elege deputados evangélicos está vendo essa inatividade? O professor Fred falou com muita propriedade. Na verdade, nós nem sabemos direito se os nossos irmãos que estão no Congresso estão produzindo ou não. Porque pouca coisa é informada. Quando se referem aos nossos irmãos, o que acaba acontecendo muitas vezes? São aquelas propostas, aquelas discussões polêmicas que vendem, são imagens que vendem, como vamos lembrar do kit gay, por exemplo. Isso foi, não é, um alarde geral, quer dizer, como se aquilo fosse o maior problema do país. Infelizmente, eu tenho dito aqui, o senhor lembrou muito bem, os evangélicos na política foram reduzidos a homofóbicos. Não homofóbicos. A homofóbicos. É como se a pauta do evangelho fosse condenar os gays. Se todos os gays desaparecessem, os evangélicos ficavam mudos. Não é verdade. Então, o que aparece para os evangélicos? Esses temas. Então, existe sim um cerceamento daquilo que é promovido dentro do Congresso ou apresentado. Existe o cerceamento prévio porque alguns projetos são barrados. E existe o cerceamento posterior, porque uma vez aprovado o projeto ou encaminhado para votação, enfim, ele não sai muitas vezes, ou na maioria das vezes, como de autoria do deputado A, B ou C. Porque se o projeto foi aprovado e sancionado pela presidente, por exemplo, aí pronto, não é mais o projeto do deputado A ou B ou C, a menos que ele anuncie, olha, esse projeto foi de minha autoria. Como isso é difícil, não aparece. Então, de fato, aí a pessoa que faz essa pergunta, eu quero tranquilizá-lo. Existe um trabalho muito bonito, sim, existe. Porém, infelizmente, não é divulgado. Então, esses deputados que foram eleitos, claro, nós também temos, infelizmente, a cooptação de alguns que acabam se integrando nesses grupos maiores e que se perdem e, infelizmente, deixam de ser sal. Essa é uma realidade, tá certo? Passam a ser insípidos. Mas nós temos gente que está trabalhando sim.
Jairo de Lima Alves, ele mora em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Longe de o Brasil tornar-se outra Venezuela. Isso não acontecerá sob pena de eclodir no país uma revolução civil. A tolerância tem limite. E pensando assim, as autoridades comprometidas com a soberania brasileira não permitirão que o pior aconteça contra o Brasil e os brasileiros. Ah, é? Não foi dito aqui, né, me permita, que o desabastecimento hoje na Venezuela, se foi dito, passou batido, desculpe, é muito grande, de tal maneira que conseguiu se socializar. A sociedade venezuelana hoje, todo mundo está igual, todos estão iguais. Quem tem dinheiro não tem o que comprar e quem não tem, já não tinha mesmo. E esse que não tem, ele está empregado como guardador de lugar na fila. Né? Então, tem o guardador de lugar, o guarda-puesto, como se diz, em Caracas, e tem aquelas, especialmente mulheres, que vão às filas comprar qualquer coisa. Né? Porque tudo falta mesmo. Falta tudo que ela comprar, ela vai revender, especialmente os produtos farmacêuticos, porque produto farmacêutico lá é congelado. A inflação está muito alta. A inflação está alta e o desemprego está alto. O cruzamento desses dois índices levou a Venezuela a ficar a primeira, isolada e absoluta no índice de pobreza internacional, né? O índice de risco. Ela é primeiro lugar, a Argentina segundo lugar e a terceira está aqui também na América. E o Brasil, aliás, está em 13º. Bom, mas a pergunta aqui então é a seguinte: por que não tem uma rebelião civil lá, uma revolução? Mas está tendo, eles saem na rua, e por isso que o autoritarismo está cada vez mais exacerbado, para poder haver a repressão. E o que poderia alimentar isso, que é a imprensa, ele vai cortando como pode. Por exemplo, não permite que os jornais, o único jornal lá que faz oposição, e existe um ainda, tinha 300 mil exemplares, está conseguindo fazer 100 mil, pegando papel emprestado dos países vizinhos. Mas ele vai parar já. Os outros jornalistas estão presos, enfim, censurados, né? Ele fazia isso, já fazia, o Chávez fazia isso já também lá atrás, mas ele navegava em bons mares, em águas maravilhosas. Então, mas naquela época se explorava muito uma ideia que na época que eu era estudante se explorava aqui no Brasil. A culpa do nosso atraso e a culpa do nosso desabastecimento, a culpa de nós não termos as coisas é porque os Estados Unidos não deixam. O Chávez cansou de dizer palavrões, né? Ele xingou o presidente na ONU, não foi? Sim. Na ONU. Até que mandaram ele calar-se. Por que não ter calhas? O rei da Espanha. Exatamente, uma boa frase, né? E profético, né? Ele acabou calando a si mesmo, né? Calou mesmo. Agora, até que ponto a população venezuelana, acho que acreditou na época do Chávez que ele estava certo, e hoje? Então, mas quando a água atinge a cintura, você tem que aprender a nadar, mesmo que não saiba, né? As sanções americanas não eram suficientes para atrapalhar o governo do Chávez, porque ele importava de outros países, porque ele tinha dinheiro. Agora não tem dinheiro, petróleo. Agora não tem dinheiro, a política... Então o pré-sal também não vai nos salvar, se o petróleo está tão baixo? Pois é, vão abrir agora, digamos assim, usando um termo bem comum, vender pré-royalties, né? E você vai ver que ninguém vai comprar isso. Como eu já falei aqui da outra vez. Você vai prospectar petróleo a 7 mil metros de profundidade, vai muito dinheiro, nós não temos esse dinheiro. Talvez tivesse, mas conseguiram quebrar a Petrobras. E o dinheiro que a gente tem no BNDES está sendo emprestado para essas outras empresas. Construir porto em Cuba, metrô em Caracas. Eu seria a favor se não fosse BNDES. Sim. O BNDES é para o desenvolvimento social do nosso país. Ou para ganhar dinheiro lá fora. Tudo Mas bem. por que trouxeram os médicos de Cuba? Para transferir renda para Cuba. Para transferir renda para Cuba. Transferir renda para Cuba. Isso é óbvio. Se o dinheiro ficasse com um médico cubano,
Nada a falar. Nós estamos vivendo um momento especial, né? Momentos especiais com o presidente cubano namorando politicamente com o presidente norte-americano, e veremos em breve o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, namorando também lá. Parece incrível, mas ele está... O Chaves vai voltar. Ele vai se aproximando. Começa derrubando as defesas, né? Não tenho nada contra, e vai se aproximando. O Chaves tinha tudo contra, ele xingava. Mas sabe por que isso? Era uma maneira de trazer, aumentar a ideologia e fazer com que o povo se unisse em torno desse mote. Você canaliza o ódio da sua... Isso, para o Yankee, né? Que era a palavra que ele usava, né? Os porcos Yankees e... Mas aí é que eu quero retomar uma frase do professor Fred. Nós não somos contra o presidente, o governador, o prefeito, o deputado. Nós somos contra o que está sendo feito. Isso mesmo. Por isso que quando nós reivindicamos a melhora, nós devemos vir, inclusive, com possibilidades, com as receitas. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero sarar. Muito bem, mas eu tenho que procurar um especialista. Certo. Eu tenho que estar junto com alguém que tenha alguma receita que pode dar certo. Eu não estou nem pressupondo, falar quem é o dono da verdade. Não é? Verdade é outro tema polêmico, né? Quando a gente estuda em filosofia verdade, nós temos muitas formas de assimilar e conceber a verdade. Pois bem, não estou dizendo que nós temos a verdade. Nós precisamos apresentar possibilidades. Então, nesse aspecto, onde é que estão as nossas propostas? Quando nós elegemos um Satã, como foi, não é, por várias vezes, Estados Unidos ou a União Soviética em outros momentos, porque os Satãs são vários, né? Nós temos que lembrar isso, porque quando nós queremos, por exemplo, usar como referência ou como até como uma metáfora, será que nós seremos uma Venezuela? Né? Eu diria, será que nós seríamos uma China? Será que nós seríamos uma União Soviética do passado? Será que nós seríamos uma Cuba? Quer dizer, se elegem determinados elementos que são satinizados, não é? Se eu posso usar esse neologismo, tá certo? Então, por que nós não trazemos? Não sei. Onde estão aqueles que poderiam participar desses movimentos de forma imparcial e não conduzida? Eu sou professor de uma disciplina muito polêmica, ética e cidadania. Tá certo? Trabalho com esse tema e tento, na medida do possível, e eu penso que, graças a Deus, sou bem sucedido nisso, como meus colegas que trabalham com a mesma disciplina também o são, que é o quê? Trabalhar dois temas importantíssimos, ética e cidadania, sem saber, o meu aluno não precisa saber para que time de futebol eu torço, qual é a minha religião, qual é a minha simpatia político-partidária, o que é que eu gosto de fazer no final de semana, só que eu tenho que levar os princípios, o que é, ou fazer com que ele entenda o que é ética e o que é cidadania, partindo da minha própria conduta em sala de aula. Ah, sim. Tá certo? Muito interessante. Chegando pontualmente. Claro. Não saindo antes da hora. Numa eventualidade de uma ausência já prevista, anunciar isso aos meus alunos. Você não pode ir no Congresso. Então, veja bem, o que é que eu vejo, por exemplo? Eu estou na rua reivindicando algo que não está sendo imitado por aqueles que nos dirigem. Aí o professor Fred falou com muita propriedade. Uma das razões, ou das possíveis razões do enfraquecimento da manifestação pública é a possível identificação com essas agremiações que estão todas viciadas. Exatamente. E o senhor, pastor, falou muito bem há pouco também. Então, aí eu conclamo novamente a imprensa que trabalhe esses temas de forma imparcial, porque a imprensa tem esse poder e temos que aproveitar a liberdade que temos para poder levar essas mensagens ao povo e fazer o quê? A opinião pública. Nós somos formadores de opinião. O professor na sala de aula. Verdade. E o jornalista, o repórter. Verdade. Porque quando eu tenho um âncora na televisão A, B ou C, que manifesta a sua opinião, eu não sei se aquilo é bom.
é muito importante que ele trabalhe o tema para orientar e em todos os horários, chamados nobre ou menos nobre, independentemente disso. Uma das formas de fazer isso é provocar a reflexão. Provocar a Por reflexão. isso que a Rita está de parabéns. Aliás, Porque nós estamos aqui... trabalhando, aqui alguém sabe para que partido eu tenho preferência, o professor Fred, o pastor Heber, não. Nós estamos aqui, se eu não me engano, em 2 professores, não é isso? Isso. Não, não é isso. Estamos em 3 professores. Nada. 3, olha aí. Deixa eu chamar a repórter, ela foi às ruas, aliás, teve até alguma dificuldade com o tema de hoje, com os passantes. Vamos ver o que ela apurou. Você acha que é possível o Brasil se transformar numa nova Venezuela? Eu acho assim, se nós, como cidadãos brasileiros, né, não tomarmos essa conscientização de lutarmos por isso, eles estão caminhando para isso, né? Então, o que nós temos que fazer? Reverter esse quadro. Tirar o PT, que já vem muitos anos aí, né, tomando a direção de tudo, e o Brasil está, sinceramente, num caos, né? Eu acredito que não. Eu acredito que, mesmo que os tempos façam que possa virar uma Venezuela, mas só está faltando no Brasil é que o povo se una, porque, na verdade, há uma certa liberdade de expressão. Na Venezuela já é diferente, porque na Venezuela é imposto, né? É imposto que seja feito assim. Eu acho que está se caminhando para como está na Venezuela, porque o povo não está se unindo, não está se sensibilizando e enxergando que temos que mudar a política, temos que mudar a ideologia no nosso Brasil. Com certeza, do jeito que está, só tem PT. Parece que não existe outro partido. E quando o povo vota, depois que vota, quer correr atrás do prejuízo, eu acho que já a gente está uma Venezuela da vida. Olha, no meu modo de pensar, eu acho que não. Eu vou te responder por quê. Porque quem coloca o poder ali para ficar ali na frente é o povo. Entendeu? É o povo que coloca o poder. Se pode ser o PT, PMDB, PSB, é o povo. Entendeu? O meu modo de pensar é isso. O Brasil está caminhando, né, com essa forma de governo para uma semelhança de um governo como da Venezuela. Né, que pregam a liberdade, que pregam uma independência, né, mas na verdade por trás a gente sabe que não acontece isso. Né, infelizmente, nós no Brasil, por falta de informação, de conhecimento, não estamos discernindo quem estamos elegendo para o governo da nossa nação. Né? E Venezuela se tornou um governo aonde centralizou todo o poder em cima de uma família, né? Em cima de um grupo de pessoas. E isso é muito preocupante, que o nosso país possa despertar, que nós como igreja, a gente possa orar para que Jesus possa levantar líderes que tenham compromisso com o seu reino. Não acredito. O Brasil nunca vai ser uma Venezuela. Primeiro porque nós temos um país maravilhoso, né? E para mim, eu acho que essas manifestações elas são inválidas porque foi a própria nação que escolheu a candidata. Eu não sou partidário. Eu acho que o povo teve a oportunidade, né, na eleição passada, de mudar a verdade. Mudar o Brasil não é colocar partido, é colocar pessoas novas lá. Então eu acho que o país ele nunca será uma Venezuela porque é um país grande, um país rico e um povo que tem o direito de se expressar. Então o povo na rua ele fala muito, muito forte mesmo. Muito bem. Aqui posso fazer só um comentário? Lógico. Que é justamente sobre a educação. Precisa dizer que está erradicado o analfabetismo na Venezuela, desde 2009. Na Bolívia, desde 2010. E em Cuba, desde 68, com Fidel. Interessante. Aqui, os dirigentes do país gostam muito do pessoal da Venezuela. Por que não imitam pelo menos isso? Né? Está erradicado. E aqui não, estamos longe de erradicar. Não trazem esse modelo para cá. Por que cargas d'água fazem isso? Eu não consigo entender. É uma ótima pergunta. Uma ótima. Pelo contrário, aqui o governo estadual coloca nas escolas públicas, um tal de EJA, o curso de ensino para jovens e adultos, com 4 anos. Né? São 8 módulos de 6 meses. Você sabe quanto tempo tem demora para alfabetizar nesse sistema que usou a Venezuela, Cuba e Bolívia, que se chama Yo Si Puedo?
3 meses apenas. Em 3 meses eles alfabetizam, com um processo que faz uma analogia entre números e letras, combinado com audiovisual. 3 meses. Aqui o governo coloca o EJA. 4 anos. 4 anos. Aí o pessoal abandona no meio. Consegue assinar o nomezinho e já vai embora. Eu acrescento ainda mais, professor. Pois não. Porque nós temos que lembrar o seguinte, por que eu uso mais uma vez a metáfora e trabalhei agora com o exemplo do remédio, do medicamento para quem está enfermo. Pois não. Nós estamos habituados, entre aspas, a dar dipirona, aspirina, quando o sujeito está com febre ou com dor. E esquecemos da infecção. Larga lá. Larga lá. Deus cura. Então, atenuamos, o sujeito pensa que sarou e não sarou. Não cuidamos da infecção. O senhor tocou num assunto, EJA, que é importantíssimo, mas se o senhor se lembra, não faz muito tempo, nós também tivemos outros programas de alfabetização. Mobral. Tivemos Alfasol, antes disso tivemos o Mobral. Isso. E vamos lá, sempre medidas emergenciais, nunca se tratou a infecção. Não foi Se em política 1970, se na década de 1970, quando se criou o Mobral, tudo bem, vamos cuidar, vamos atenuar esse sofrimento. Mas, paralelamente, tivéssemos colocado a criança na escola, hoje não precisaríamos de EJA. Pois. Por que precisa de EJA? O que a gente precisa hoje é de tempo, que o nosso tempo acabou. Opa, que pena. Acabou o tempo, estourei já. Né? Vai dar encrenca depois disso aí. Quero agradecer ao Dr. Fred Correia, que esteve conosco, professor da FAP-SP, advogado, jornalista, radialista, e também ao professor Dr. Ítalo Francisco Curso, que é o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Na aba Convidados você localiza, pode mandar seus e-mails, tirar suas dúvidas, fazer convites, eles estão à sua disposição, tá bom? Correndo, quem é que vai ganhar o kit da grade? Quem é? José Maria Caetano, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Parabéns. E para você que fica com essa emissora, nos encontraremos no próximo Vejam Só. A paz e a graça de Jesus. Thank you.